Opa! E aí, pessoal, beleza? Bom, vamos gravar a parte 2 aqui do vídeo sobre o padrão de projeto usando o pattern do Strategy. Então, só recapitulando rapidinho, a gente aproveita e repassa o padrão para entender. A gente criou um vídeo bem longo até, a gente criou todo o exemplo, né? Montando todo o padrão lá do Strategy. Tem aqui disponível no Git, tá? Eu coloquei o link, vou colocar também aqui o link de novo. Aí você consegue baixar aqui, tá? Você copia aqui o link, faz o git clone, e aí dá pra gente trabalhar. Eu tinha mantido a implementação nessa branch main. Eu vou criar duas, tá? Vou deixar uma para funcionar no padrão ali que tem com lista e uma outra para o banco de dados. Eu vou só deixar a branch já criada, e aí eu comento sobre o projeto e a gente revê aqui, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa para alterar. A princípio, não. Então, vou criar uma branch a partir dessa daqui. Chama de repo lista, tá bom? Então, checkout para minha repo lista. Vou fazer, eu não vou implementar nada nessa, eu vou deixar só para poder ter essa versão com a lista aqui, tá? Vou deixar um espaço aqui só para eu vou mandar essa alteração. Comando novo, Gucci. Versão chique. Tá. Adiciona no commit. Versão do repo com lista, né? Estática. Aí eu vou mandar o push, mas aí ele vai reclamar do que não existe, então tem que mandar um get push set upstream. E minha origem vai ser esse repo lista. Opa, repo lista. Deixa ele subir, beleza, foi. Tá, então vai ter essa versão com a lista e eu vou criar agora com banco de dados, que eu prometi, né? No último vídeo que a gente ia fazer a versão com banco de dados. Deixa eu voltar para minha main. A partir dela eu crio a minha branch. RepDB. Aí tem as duas versões lá para vocês verem, tá? Beleza. Eu vou fazer o mesmo esquema só para ele já entender o repositório, depois fica mais fácil para atualização. Versão com banco de dados. Set upstream origin repo db. Tá lá! Ficado bonitinho, só confirmando aqui. Criou então minha terceira branch. Aí eu deixo a do banco depois, faço o marginamento, tá? Beleza, tá bom. Então vamos pro projeto. Então a ideia aqui é apresentar um exemplo funcional utilizando esse padrão de projeto de strategy. Como é que ele funciona? Você vai ter, então vou resumindo rapidamente, você isola sua aplicação assim em contextos, você organiza, na verdade, e para aquele contexto você vai ter algumas estratégias. Então eu tinha comentado aquele exemplo de cálculo, você tem que fazer um cálculo, mas ele pode ter algumas variações. Aquele cálculo seria o contexto que você está implementando. E as variações desse cálculo você teria em diferentes estratégias, diferentes classes para aquele assunto que seriam executadas. E aí, quando você fizer essas requisições, baseada naquele tipo de requisição, ele sabe qual vai ser a estratégia que vai ser executada. Na prática, o que a gente fez aqui foi, eu criei uma API para filmes, a gente fez um cadastro de filmes, e aí, então, o meu contexto vai ser referente a essa minha aplicação de exemplo para a parte de filmes. E aí, dependendo de cada item do meu CRUD, eu criei uma estratégia para cada, né? Então, eu vou ter uma estratégia para criação do filme, deleção, listagem, pesquisa, atualização. Vou pegar o de criação como exemplo. Então, aqui essa é a minha estratégia. Ela vai ter apenas um método de execução,
Então eu tenho um pouquinho ali do Solid de princípio de responsabilidade única. E aqui eu vou detalhar todas as minhas regras, toda a minha implementação. Se eu precisar de uma manutenção, eu sei bem qual que é a minha estratégia que eu vou trabalhar, que eu vou atuar com ela, tá bom? Beleza. Essa estratégia, para eu fazer essa solicitação, eu trabalho com dois conceitos aqui de request e response. Então, eu vou ter uma requisição, para essa minha requisição, eu vou ter uma resposta. Então, na minha requisição, por exemplo, de criação, eu vou passar informações sobre o filme. E aí, baseado nessas informações, eu consigo fazer o processamento. A minha resposta, ela vai ser, por exemplo, aqui, eu vou dizer se ele foi processado com sucesso. Então, tem aqui tem um jogo aqui de herança, aqui na implementação, ele marca se foi com sucesso ou não. Se tiver alguma falha, ele vai marcar aqui essas informações, tá? Então, a parte principal dessa implementação vai ser as minhas estratégias, as minhas requisições e as minhas respostas. E aí entra um pouquinho daquele modelo hexagonal, onde eu tenho os inputs e outputs. Então, a gente definiu aqui na minha camada de domínio os inputs e outputs, são interfaces, né? E a partir delas eu vou fazendo com que cada requisição herde desse input que eu criei. E as respostas, por sua vez, vão herdar, na verdade, vão implementar, né, essa interface de output, tá? E aí, como é que fica no código essa chamada? Então, só voltando um pouquinho antes de entrar, onde é que eu encaixo isso? O fluxo da minha aplicação eu tenho uma API, uma controller de filmes. Essa API, ela tem uma comunicação com o meu serviço de filmes. Esse serviço vai comunicar-se com o meu repositório. E o repositório, por sua vez, é quem faz lá o meu processamento. No caso, essa estratégia ela entra no meio ali da minha controller, do meu endpoint. Eu não faço mais a chamada direta para o meu serviço. Eu defino aqui o meu contexto. E aí, para cada solicitação, por exemplo, a criação, eu vou criar aqui uma requisição e eu passo essa requisição para o meu contexto. Quando ele for executar, aí ele vai saber, opa, essa é uma requisição referente à criação de filmes. Aí ele vai chamar a minha estratégia diretamente aqui, ele chama a minha estratégia de criação de filmes e assim segue com cada estratégia, tá? Como é que ele consegue fazer isso? Entender que a partir de uma requisição, ele tem que executar determinada estratégia. Isso eu faço lá na configuração de inversão de controle. Então, eu vou ter aqui na minha infra, eu criei aqui um projetinho só para isso, né? Minha startup class. E aqui eu vou, então, declarar todas as minhas estratégias no primeiro momento. E aí depois aqui eu vou fazer essa declaração usando esse dicionário, onde eu vou setar para cada tipo de requisição qual a estratégia correspondente. Então é aqui que ele faz esse chaveamento, né? Ah, veio uma requisição de listagem, chama então para mim estratégia de listagem. De criação, chama a estratégia de criação. E assim por seguinte. Beleza? Então isso é um resumo aqui bem por cima. Se você quiser entender mais detalhe, desenvolvimento, o vídeo anterior que eu fiz sobre esse padrão de strategy tá bem detalhado. A gente fez passo a passo, criou do zero esse projeto. A única coisa é que nessa camada de infraestrutura, a gente vai evoluir ela, porque ela está usando aqui uma lista, né, para poder fazer essa implementação. E a gente vai fazer isso aqui agora com banco de dados, certo? Boa. E falando de banco de dados, nessa camada de infra que a gente vai implementar, a gente vai incluir aqui ó, independências. Eu vou fazer com MySQL, tá? MySQL. Então a gente vai precisar incluir algumas bibliotecas aqui. Eu vou optar por fazer com Dapper, tá? Mas poderia fazer com Ent também. Então vou selecionar aqui o Dapper, peço para ele fazer a instalação da dependência. E eu vou fazer isso lá na minha camada de infra. Tá? Beleza, fez a instalação e eu vou instalar essa outra lib também, do systemdata.sql client, tá? Opa, SQL client não, perdão. Esse aqui é quando eu uso para SQL Server, né? Corrigindo mysql.data. É que eu tenho um projeto de vários tipos aqui, aí eu me confundi. Mas é do MySQL, que é o que faz sentido com o MySQL, né? Então, de requisito que eu preciso de biblioteca são essas duas, tá?
como é que eu sei que elas deram certo? Vai aparecer como instaladas aqui, né? Elas vão ser listadas. Só tá listando coisa a mais porque eu digitei. Ó, tanto Dapper quanto o MySQL tá no jeito para o projeto de infra. E aí eu preciso também ter criado a minha tabela, ela precisa existir, né? Então a gente vai lá no MySQL, eu vou usar o Workbench, tá? Essa interface aqui. E aí eu vou criar essa tabela aqui para a gente poder usar, tá? Se você quiser criar um usuário só para sua aplicação, eu tenho aqui essa guia de esquemas, onde estão os esquemas do banco, aí você vem aqui em administração, em usuários e privilégios, você clica nele aqui e você consegue adicionar uma conta, tá? No caso, eu já tinha criado essa. Nos nossos testes, quando você adicionar, você dá um nome para a conta, aí você vai definir aqui a senha, confirmar a senha, e aí aqui vem as roles, né, com os privilégios, né, que você pode dar. Para teste que eu deixei como DBA, o DBA já marca tudo aqui, mas aí você, no ambiente real de produção, você vai ter as permissões certinho de acordo com as diretrizes da empresa, tá? Beleza. Então, estou aqui dentro do MySQL, no esquema, eu vou criar um esquema novo aqui. Eu vou chamar de filmes.db. Filmes.db. Vou pedir para aplicar. Aí ele vai criar para mim um banco de dados. Não, condição apply. Beleza. Aí ele aparece aqui como esquema. Botão direito, peço para selecionar, né? Na verdade, setar ele como o meu default, aqui, ó, default schema. Que aí ele já vai saber onde eu vou fazer os selects, né? E na verdade já não tenho tabela ainda, né? Você dá um show tables aqui, ele não vai ter nenhuma tabela. Então vamos criar nossa tabela de filme. Vou pegar um templatezinho que eu tenho aqui. A gente só tem que adaptar o nome, né? Nós vamos ter o ID, nome, gênero e ano. Acho que é esse mesmo. Tá. Então vai ser um inteiro, auto-incremento, vai ser a minha chave primária. O nome aqui é um varchar, gênero também. E o ano vai ser um inteiro, tá? A gente pode até criar aqui dentro do nosso projeto só para ficar registrado. Pode fazer na parte de infra mesmo. Deixa aqui guardado uma pastinha de resources. Os recursos aqui eu vou criar um arquivo de texto. Pode deixar nessas queries, tá? Deixa ele carregar aqui os templates. Seleciona aqui text. Text file, né? Chamar de inicialização. Init. Opa, não tem só. Pronto. Eu vou deixar TXT porque quando muda para SQL ele fica mais pesadinho o formato, tá? Exato. Então aqui eu estou criando a minha tabela. Não lembro se eu já executei ou não. Deixa eu rodar aqui o show table de novo. Não, beleza. Seleciono tudo, dou um Ctrl Enter, ele executa para mim o script, tá? Ó, então já criou a tabela aqui de filme. E eu vou deixar uma carga aqui com alguns filmes, tá? Então eu vou ter lá os inserts iniciais. Então vou fazer um insert into blá blá blá. Vou diminuir aqui para você enxergar melhor. Bom, vou deixar lá também aqui, ó, no Visual Studio, vai ser um outro script, né? Tá? Então insiro tabela de filmes, aí tem aqui cada filme. Beleza? Tá. Vamos rodar isso aqui. Essas janelas que estão muito... É porque a resolução está um pouquinho maior para facilitar entender o código, né? Mas beleza, deixa eu ver se eu consigo executar todos de uma vez. Tá. Fazer um select aqui em filmes. Não, ele fez só o último, né? Tá. Eu poderia fazer eu uso vários values, né? Ao invés de fazer cada insert também dá certo. Fica um insert só, aí o values eu vou colocando cada um deles separando por vírgula. Também dá certo, tá? Ó, Ctrl Enter. Qualquer coisa você pode usar essa setinha aqui também, ó, esse raiozinho que ele executa, tá? Mas o controle também atende a gente. Beleza, então tem aí os filmes criados. A gente já tem a nossa base aqui para poder usar. Vamos então fazer essa implementação. Vamos voltar aqui. Vamos só na camada de domínio. Aqui em Enums, eu acho que eu já tinha criado nessa classe
na verdade, essa numeração, onde eu vou definir quais serão as minhas consultas, as minhas queries, o tipo delas, né? E agora a gente vai implementar essas consultas de fato. Já vamos fazer elas... Ah, dá pra fazer aqui também. Vem aqui, beleza, domínio. Ó, na infraestrutura, a parte de queries, vamos criar uma classe aqui, ó, SQL Manager. SQL Manager. Aí vamos deixar a classe aqui no jeito, namespace convertido. Essa classe pode ser estática, porque eu só vou usar o recurso aqui das queries. Então vamos ter um método aqui estático também que retorna a minha query, uma string. GetSQL. E aí ele vai retornar baseado na minha tipo da consulta que eu quero, na TSQL Query Option. Então vamos ter aqui o meu SQL e eu retorno ele. Beleza, a base da aplicação desse método está pronta, tá? Aí eu vou usar um switch para escolher a partir de cada query, SQL Query Option, a partir de cada uma delas aí eu vou fazendo, né? Vamos pegar aqui, ó. Primeiro o create. Eu vou ter minha query, vou setar aqui um valor para ela. E aqui eu vou ter um break, só para ele não ficar chiando aqui, né? Beleza. Vou ter a mesma coisa para os demais, ó. Cadastrar, atualizar. A estrutura vai ser muito parecida, né? Excluir. Vamos fazer a listagem. E aqui eu vou fazer agora a pesquisa, né? Pesquisa. Boa. Aí agora eu monto a minha consulta e insiro ela aqui, tá? Então vou fazer aqui o meu cadastro. Vou fazer um insert into filme, aí vai ter nome, gênero, ano, e aqui eu coloco os parâmetros, né? Eu opto por usar o mesmo nome do parâmetro para ficar mais fácil. Quando eu for setar lá certinho, atualização também, faço update de filme, seto os campos e aí ele vai buscar pelo ID. A exclusão é pelo ID também, né? Delete from filmes. Aí vem a minha listagem, eu vou pedir para ordenar pelo nome. E aí aqui eu vou ter também minha pesquisa, vai ser um outro select, mas aí vai ter o ID passado como parâmetro, tá? Então aqui eu defini minhas consultas. Agora como é que fica o repositório? Vamos pegar ele aqui, ó. Repositório. A gente tinha a nossa fake filme, a gente vai montar a filme repository agora, tá? Filme repository ou movie repository, tá? Se quiser manter tudo em inglês, ficar mais certinho, fique à vontade, tá? Então tem o meu repositório de filme, ele vai implementar aquela mesma interface. iFilme repository, aí Ctrl ponto ele já vai implementar aqui os métodos, a gente só vai criar nosso construtor, filme repository. Legal. Bora lá. Então agora a gente vai ter aqui, ó, um objeto, eu vou usar uma implementação mais genérica de banco, tá? Vou usar essa IDB Connection, porque aí eu fico livre para poder implementar com qualquer banco de dados. Vai servir para SQL Server, MySQL, Oracle, Postgre. Então fica mais agnóstica, né? O pessoal fala da minha implementação. Na camada de repositório. CT aqui, o objeto de conexão. Beleza. Aí eu vou usar esse objeto para poder fazer minhas operações aqui, SQL. E eu vou usar essas consultas, que eu defini aqui isolado também. Eu crio isolado, porque se tiver alteração, eu já sei onde é que eu mexo nas consultas, é nessa classe. E aí não muda nada no meu repositório, tá? Então, um outro ponto que eu vou precisar aqui é, olhando aqui minhas consultas, tá vendo que eu tenho os campos que eu preciso setar na query, ó? Então, insert into filme, aí aqui vai vir o valor dos campos, ó, para atualização também, para exclusão, para pesquisa. Então, eu vou montar um método aqui para ajudar todos os outros a fazer essa implementação, tá?
Eu tenho ele meio que pronto aqui, mas vai ser um método privado, eu vou colocar ele aqui e a gente comenta, tá? Eu vou chamar ele aqui ó, de Replace Query Parameters, então ele vai fazer essa substituição dos parâmetros da minha consulta. Aí aqui eu vou passar a minha numeração, minha TSQL Query Option, aí aqui é o nome que eu dei para ele. Eu vou entrar com o valor da minha entidade, também como parâmetro, e aqui é a minha consulta. Então o que eu vou fazer? Ó, eu crio uma string, poderia usar ela direto também, tá? Mas essa minha consulta SQL recebe a query, que cada um dos métodos ali vão gerar. A partir daquela query também eu vou ver qual que é o tipo de consulta. E aí, a partir desse tipo de consulta, eu vou fazer alteração. Eu vou fazer um replace na minha consulta SQL, substituindo cada parâmetro pelo meu parâmetro, o valor, né, de cada um deles, tá? Então, para o meu cadastrar filme, aí eu vou setar aqui o nome, o gênero e o ano. Aí, quando eu for fazer referente à atualização, aí só no meu, esse projetinho que eu tinha aqui, eu usei nomes diferentes, tá? Então, eu tenho que só ajustar. Atualizar filme. Eu vou passar os mesmos valores, mas eu tenho o ID também já dele. Né? Quando for para pesquisar, eu só vou precisar alterar o ID. É o único parâmetro que eu vou ter na consulta. E quando eu for fazer a exclusão, eu também só tenho esse ID. Listagem, eu não preciso setar nenhum parâmetro, então eu não preciso fazer nada aqui. Tá? Não preciso incluir ele. Beleza. Então, com isso daqui eu consigo resolver essa resolução dos campos para cada consulta. Boa. Replace Query Parameters. Então vamos lá, vamos do comecinho. Vamos lá implementar a parte do cadastro. Então eu vou ter aqui minha TSQL. Primeiro eu defino qual é a minha query. De query type esse cara. Então a gente busca aqui dentro dele, ó. Então vai ser o cadastrar filmes. Beleza. A partir disso, eu vou ter minha string SQL, onde eu tenho aquela classe SQL Manager. Eu vou pedir para ele buscar a minha consulta passando essa query type. Boa. Retornou isso para mim. Aí agora com essa consulta eu tenho que setar os parâmetros. E a gente já fez isso usando aquele método ali embaixo. Então vou chamar o replace query parameters e aí eu tenho que passar o tipo da consulta, query type, a minha entidade, que no caso é a entity, que está vindo via parâmetro lá aqui, ó, no create. E por fim, qual que é a consulta? Ele ser SQL, tá? Boa. E agora não fiz nada com o Dapper ali, só estou definindo a minha consulta SQL, é texto, né? Tirar essa exceção aqui. E agora, o que eu vou fazer eu vou usar esse objeto, dbConnection, e vou pedir para ele executar essa query. Executou a query, beleza. Ele até retorna aqui para mim, acho que o número de linhas, ó. Vou colocar aqui, ó. Não vai usar nada, mas ele, ó, ele retorna para mim um inteiro, que é o número de linhas afetadas. Mas está pronto o meu cadastro. Essa é a implementação dele. Vamos fazer a de exclusão? Eu vou usar o templatezinho que eu tenho aqui, mas a ideia vai ser igualzinho de cima, só vai mudar o tipo de consulta aqui, uma outra numeração. Então aqui vai ser exclusão por filmes. Aqui vai ser o SQL Manager. E aí, quando eu for passar o segundo parâmetro do replace, eu tenho que passar, vamos entrar lá no método, uma entidade filme, tá vendo? Só que eu só tenho aqui no delete um inteiro, o ID. Então eu vou criar um objeto aqui, um new filme, e aí eu seto só o ID para ele, tá? E a execução é a mesma, tá? Beleza. Deixa eu ver agora aqui a atualização agora. Vou fazer o update. É bem parecido aqui com o de cadastro. Deixa eu copiar esse SQL query aqui. Tá. E a gente muda aqui para atualizar. Atualizar filme. Tem a classe SQL Manager. Pega o SQL, passa a consulta, seta os parâmetros. E aqui o dbConnection execute. Boa. Cadastro, exclusão e atualização implementados. Tá? Vamos fazer agora a listagem.
SQL Query Option. Aqui então vai ser o listar. Aqui eu pego a consulta. Aí eu não preciso nem usar essa linha do replace, porque eu não tenho parâmetros, né? Então, a partir dessa consulta eu já uso aqui na minha query, mas eu não estou usando o execute, eu estou usando query, tá vendo? E eu tipo aqui o dado filme e ele vai retornar uma lista para mim de filmes. E eu vou passar como parâmetro. E aí, para fechar, falta a parte com ID, né? Deixa eu só ajustar essa numeração. Pesquisar. Scaling Manager, blá blá blá, beleza. Aqui é a mesma coisa, tem um ID. Quando eu for passar aqui no parâmetro Replace Query Parameters, eu dou um new filme, passa aqui o ID setando, tá? Esse, diferente do query, não vai retornar uma coleção, ele vai retornar um item. Então, eu uso o query first or default, e aí eu tipo aqui o dado que eu estou esperando. Né? Para minha consulta SQL, retorna o item. Certo? Então, montamos aqui todos os métodos bonitinhos da nossa camada de repositório. O que eu vou fazer agora eu tenho que configurar esse repositório para ser usado. Eu preciso configurar isso aqui também, ó. A minha connection, a conexão que eu vou usar para fazer isso. Só que eu preciso ter uma connection string, né, para saber em qual banco que eu vou. Então, aqui na API a gente vai criar, tá? No App Settings, vamos criar aqui em cima. Minha connection string, ele já aparece. E a gente dá um nome para ela, né? Por exemplo, ó, filme DB. E aí aqui eu vou colocar as informações dele, né? Deixa eu copiar um padrão aqui e a gente vai ajustando. Ó. Então vai ser servidor, porta, banco, usuário e senha. A porta é padrão, 3306. O servidor aqui vai ser localhost. O banco, acho que a gente colocou FilmDB mesmo, né? O esquema, vamos bater aqui. FilmesDB. Não deu errado. FilmesDB. O usuário. Deixa eu ver aqui qual que é. É esse USR App. USR App e a senha, acho que é a mesma coisa. E aí você adapta aqui o usuário e a senha certinho. Você colocou, se você colocou o nome do banco de dados diferente, seta também o nome do jeito que você criou aqui, tá? Senão não dá certo, ele não vai encontrar esse banco. Boa. Então tá aqui a minha connection string definida. Vamos fazer essa configuração agora, tá? Para ele buscar a connection string, para ele entender. Quando ele for usar esse repositório, deixa eu entrar aqui no código. Quando ele for usar esse filme repository, ele entender qual connection que ele vai utilizar aqui. Essa interface, tá? E onde eu faço isso? A gente vai vir aqui na infra, no de versão de controle. Pode até criar um método só para ele, né? Só para ficar mais organizado. Vamos criar aqui. Eu vou chamar aqui de configure database. Ele não existe, eu vou criar esse método. Aí eu vou passar o configuration e também as services, tá? Precisa das duas. Ó, tá chiando. Dá um Ctrl ponto, pede para ele gerar o método. Generated method vai aparecer aqui embaixo. E aí, como é que vai ficar isso? A gente vai buscar primeiro a connection string, tá? Então, vamos aqui em configuration. E eu tenho um get connection string. E aí é só passar o nome que eu defini para ela lá aqui no app settings, tá? Opa! Eu te defino como filmdb. Certo. Sets uma variável. Connection string. E agora eu vou usar aquele meu IDB Connection que eu comentei, né? Então, vou fazer aqui, ó. Usar um services. Vou fazer para adicionar por scope. Add scoped. E aqui eu vou setar ela. IDB Connection.
essa interface. E aí eu crio um provedorzinho aqui, ó. Um provider. Não é provedor. É a mesma coisa. New. E aí eu vou criar do tipo MySQL Connection. E aí ele vai esperar um parâmetro aqui que eu já vou passar connection string setado, tá? Então, desse jeito que eu garanto essa configuração do banco de dados. Se eu mudar o banco de dados, vou trabalhar com SQL Server. O que muda aqui na minha implementação do repositório? Nada. Fica exatamente da mesma forma, tá? Você vai ter que criar a tabela igual ali e tudo. E aí vai mudar aqui. Na hora de você fazer essa linha, ao invés de você, o provider, ele instanciar um MySQL Connection, você cria, por exemplo, um MySQL Connection. Se for do Postgres, se você estiver trabalhando com a biblioteca dele lá, acho que NPG, PNG, Postgres, você usa com aquele objeto lá para poder fazer a instância, tá? Mas essa é a configuração do banco de dados. A gente vai alterar aqui também, ao invés de ele usar essa fake filme repository, ele vai usar fake repository. Na verdade, a filme repository, né? Falei errado. Essa que a gente criou agora, tá? Aí já vai certinho porque a gente precisa. A gente pode ajustar também essas outras configurações, né? Tem uma configuração só de estratégia, né? Viu? Deixa eu ver, a gente está usando só services. Dá para criar um método aqui. Configure strategies. Eu vou passar Service Collection. O padrão o pessoal usa esse nome, né? Faltou só um void aqui. Boa. Vou tirar essa parte aqui. Opa, que coisa mais. E aí deixa aqui. E aí eu faço a chamada no meu Configure Strategies. Então fica mais clean aqui batendo o olho, né? Aqui eu estou configurando o banco, aqui eu estou configurando contexto, aqui é a estratégia, aqui é o repositório, o serviço, né? Certo? Aí eu posso criar também um para cada, tá? Posso definir um só para o contexto, outro só para repositório, outro só para serviço. A gente vai ter aqui para escopo. Scoped. Aqui também. E por fim também no serviço. Tá? Boa. Tô dando aqui um bind. Tô buildando a aplicação. E aí, como eu trabalho com interface, se eu for lá na minha camada de serviço, o que eu estou passando para ela é a minha interface. Então, ele sabe o que tem que usar. Como isso é feito, vai ser na minha configuração que eu vou determinar. Opa, você vai fazer usando uma filme repository, não a fake repository, tá? Então, aí ele consegue resolver certinho. Bora testar. Antes da gente testar, tem só um detalhe que a gente tem que se atentar, como eu estou trabalhando com um banco agora, eu estou definindo que a configuração aqui de gestão de dependência, eu estou trabalhando por escopo, não? Então, o meu contexto tem que estar por escopo. Aqui eu já tinha deixado o repositório, o serviço também por escopo. Só que as minhas estratégias, elas estavam singleton para obedecer aquele padrão da lista, né? Para não recriar a lista. Então, aqui eu tenho que alterar também para escopo, tá? É scoped. Então, faça esse ajuste aí também para todas as estratégias, tanto na declaração aqui delas. Opa! Aqui embaixo, na hora de usar o relacionamento da request com a strategy, tá? Senão ele pode dar um problema. Faltou ajustar esse pontinho, tá? Beleza. Descarregar aqui a aplicação. Fazendo load, carrego na forecast e aí eu consigo fazer aqui a listagem. Conseguiu, tá indo lá no banco de dados, né? Se eu fizer aqui meu ID 2, guerra infinita. Vamos ver aqui no MySQL se é esse cara mesmo.
Onde meu ID por 2. É isso aí mesmo, né? Então, tô indo agora no banco certinho, consigo fazer os cadastros, dá para usar o Postman para poder implementar, ou então você configura também o Swagger e usar na própria aplicação ali sem precisar de outra ferramenta. Então tá funcionando bonitinho, tá? Fizemos a implementação, esses ajustes, tá? Padrão strategy, agora ele tá batendo no banco de dados. E aí eu não uso mais essa fake repository, né? Se você olhar aqui na startup, eu não estou setando ela. Eu posso até deixar isso dinâmico, né? Definir como é que eu quero, qual o repositório que eu estou usando, qual banco de dados. Só para exemplificar aqui, eu criei esse esquema de feature flag, né? O toggle feature, onde eu seto aqui no arquivo de configurações como eu vou usar, né? Então, vamos criar aqui, por exemplo, eu vou ter database fake. Ah, vou usar só o fake, só para gente, tá? Fake repository enable ou enable fake repository. E aqui eu falo se esse é verdadeiro ou falso. Se eu deixar como falso, aí ele não vai pro banco de dados, né? E aí onde é que eu vou ler essa informação? Lá na minha classe de inicialização. Aí eu vou pegar aqui a partir da minha configuration, minha get pode ser section. E aí eu vou pegar essa seção aqui, ó. Enable fake repository, tá? Aqui, ó. Para um repository. O parâmetro de fake repository. E aí ele vai retornar uma string, né? Ó. Na verdade, esse aqui tá pegando o valor. É que eu tô usando o get section, né? Acho que dá pra pegar value direto. É. O valor dele. Essa é uma forma de fazer. Eu poderia usar também só o esse jeito aqui, ó. Configuration, e aí você usa entre colchetes, tá? Seta o nome. Aí já entende também, tá? Aí não precisa desse pontinho aqui. Os dois funcionam. Boa. Aí eu só tenho que transformar isso numa flag, né? Vou mudar o nome pra ficar com esse tipo de flag. E aqui eu converto desse cara, né? Umbu parse. Aí ele vai pegar essa string e transformar. E aqui eu faço meu chaveamento, né? O toggle feature vem aqui, né? Se tiver habilitado o fake repository, eu vou fazer essa configuração para filme repository. Ele usa a fake filme repository. Caso contrário, uso bin com meu else. Se não, então ele faz aqui, meu filme repository. Tá? E eu deixei aqui direto porque eu só tenho um repositório e um serviço. Mas se você tiver vários, igual eu tenho um método só para configurar o banco, um só para configurar a estratégia, posso ter um que configura aqui só os repositórios, só o serviço. Mas eu vou manter dessa forma, tá? Vamos testar então, ó. Ele está desabilitado o fake repository, então ele tem que ir no banco de dados, né? Buscar na nossa base. E ela tem quantos itens aqui? Deixa eu ver aqui. Aqui, esse fedor está fazendo só para o ID 2. Tem 6 itens. Não, tem mais itens, né? Tem 11 itens aqui. Vamos ver aqui. Tá indo. Tudo ali é de 10. Gente grande. Boa. E quando eu marco aqui na flag para ele habilitar, não, então você vai buscar só no meu repositório fake, não vai na base. Você tá ele como true. Vamos ver o comportamento. Se a aplicação entende e ela não vai no banco, ela vai no outro rap, né? Agora tem bem menos filmes. Ó.
Então, eu não vou ter um ID 10, por exemplo, né? Ele vai ter menos porque ele está indo no repositório local. Aí você pode até criar uma outra página só para você configurar se você habilita ou desabilita o fake repository e tal. Aí fica a seu critério. Mas beleza, com isso a gente passou então. Eu tinha um pouquinho desse tog feature, passamos aqui pelo repositório. Então estou batendo no banco de dados e a gente viu um pouquinho, revisou esse conceito de estratégia, né? Do latim. Brincadeira. Tá, é só isso mesmo. Então deixa eu só atualizar aqui o meu Git. Ó, tem bastante alterações. Adicionar elas aqui. E aí quando você precisar consultar, vai ter isso implementado, tá? Ajustes para acesso via DTBIs. Push. Então tá nessa branch de RepoDB, tá? Eu vou aproveitar e vou deixar já na main também. Porque já fica com a versão mais atualizada, né? Vou fazer um merge aqui com essa RepoDB. Ah, tá. Eu não fiz o pull aqui antes. Tinha atualização. Bom, tinha nada para atualizar, né? Mas ele deixa ele pegar um arquivinho aqui, vou marcar para fazer ajustes. Ele abre um arquivo, aí você só marca aqui que quero um texto, né? Fazer alguns ajustes, beleza, fecho. Aí ele libera aqui, aí eu consigo agora mandar esses caras, né? Tá. Beleza, agora ele mandou certinho. Boa, então tá lá atualizado, vamos só confirmar aqui. Na minha main. Se eu for aqui no meu source, vamos ver se ele tem o web settings, né, atualizado com a connection string. Aqui, ó, connection string, e aí eu vou ter também um projeto aqui que a gente criou na camada de infra, ele não tinha a implementação do repositório, né? Só tinha o fake, agora eu já tenho o filme repository. Boa, tá tudo bonitinho e funciona. Então na minha startup class aqui também vai estar o chaveamento que eu comentei, tudo bonitinho. Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado. Deixe o seu joinha, seu like para ajudar a gente. E eu fui. Um abraço, até mais. Joia.